Olá, olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Aqui cabe todo mundo que tem bom coração. Eu sou a Alessandra Galha Prá. Esqueci de desligar meu som sempre. Eu sou a Alessandra Galha Prá e nós hoje vamos falar sobre moda e consumo sustentável com a doutora Maria Abdanur, que também, além de ser advogada, mestre, enfim, é consultora de imagem. Então, nós vamos... tinha dado um problema na minha imagem. Desculpem, pessoal. Então, nós vamos falar hoje sobre moda e estilo de vida sustentável com a doutora Maria. E antes de começar, e enquanto a Maria não chega, eu comecei a fazer essas lives porque a violência contra as mulheres aumentou sobremaneira com a pandemia. E isso foi uma questão que me deixou muito impactada. Eu queria tentar ajudar as mulheres de alguma forma. E eu entendi que eu poderia fazer isso valorizando o protagonismo de mulheres com as quais eu converso aqui. E é o caso da doutora Maria, que acabou de chegar aqui. E eu já vou chamá-la para começar. Que bom, muita gente chegou aqui. O Néstor Caferata, meu querido amigo da Argentina, professor, doutor, muito obrigada. Oi, Mari, tudo bem, amiga? Tudo jóia com você? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo também? Que bom que você está aqui comigo. Bem. A gente fez uma live. Bom, a primeira live da minha vida foi com a Maria, por conta dela, quando falamos de resíduos, da questão dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, a sua destinação, enfim. Depois a gente falou sobre educação ambiental, mas a gente teve um problema e a gente não conseguiu salvar. E por isso que a gente, Não. já que hoje é domingo, falar desse tema que é um tema super agradável, super leve, que é a moda e o estilo de vida. E como isso impacta o meio ambiente, né, Mari? E aí, então, eu estava dando oi para as pessoas. O Néstor Caferata, Du Caixeta, Batistel Sônia, Rafaela, Marcelo, Ange, Márcia, Maria, a minha mãe que está aí, um beijo, mãe, Sidney, sejam todos bem-vindos. Mari, infelizmente, os números da Covid, como eu costumo fazer todo dia, 114.277 mortos. Então é muito triste, os meus sentimentos, a gente precisa se unir para vencer essa batalha. Precisamos ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, em especial quem está na rua com esse frio. Então a gente precisa de mais amor, né? Então eu deixo registrado os meus sentimentos às famílias das vítimas. E enfim, é isso. E aí vamos falar de moda e de estilo de vida sustentável, que você domina tão bem. E é muito interessante, gente. A Maria fez uma consultoria de imagem e estilo para mim. E a gente não só não comprou nada, como a gente tirou metade do armário, né, Maria? Então, acho que Muita coisa. isso é uma coisa muito interessante, porque quando se fala em moda, e nós que somos sustentabilistas, nós somos contrárias ao consumismo, né, Mari? Então, é Sem importante, dúvida. talvez, já começarmos falando disso, a importância de se entender qual é o seu estilo, para você não consumir coisas que não lhe caem bem, né, Maria? Exatamente. Bom, eu acho que, Ali, é um prazer estar aqui de novo conversando com você e sobre esse assunto que eu adoro, na verdade, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é sustentabilidade, porque a gente escuta muito desse termo e muitas das pessoas que estão aqui conosco às vezes não entendem exatamente o significado disso, né? Então, deixa eu dar um oi para minha tia linda. Oi, tia Nura, tudo bem? Que está aí me assistindo, querida. E a E sua a mãe, minha mãe também. a dona Wanda, beijo para sua A mãe. mamãe está aí, o Binotto está aí. Legal. Mas, enfim, Pedro, seu filho, a sustentabilidade, o filhão está aí, a Norinha está aí, está todo mundo. que bom. Mas a sustentabilidade, ela é um tema que cabe em toda e qualquer situação. É nós utilizarmos os recursos que nós precisamos hoje sem prejudicar as gerações futuras. Então, eu costumo falar que as questões sustentáveis são questões de solidariedade, sobretudo. Eu mesmo podendo consumir, eu deixar de consumir em prol de outras pessoas e de outras situações. E a moda é um assunto delicioso, né? E antes de nós pegarmos esse viés tão terrível da moda, que a gente vai acabar falando, vamos falar primeiramente
da questão do estilo pessoal, né? Porque nós vamos falar um pouquinho de estilo de vida também. É muito importante a pessoa conhecer o seu estilo, primeiramente porque quando ela sabe o que ela é, o que ela transmite para as outras pessoas, ela precisa de muito menos. Quantas e quantas pessoas que eu já fiz consultoria que eu encontro roupas com etiquetas dentro dos guarda-roupas. Por que que isso acontece? Porque às vezes a pessoa vê na televisão ou vê em alguma influencer, alguém que ela se inspira, uma roupa bonita, e ela acha que vai ficar bonita nela também. E ela vai lá e compra. E acontece que daí ela não se vê naquilo, ela se veste e não acha bonito porque não é o seu estilo. Então, a primeira dica para a pessoa consumir de uma maneira consciente é descobrir o seu estilo, o seu propósito, como, que imagem ela quer passar, né? Porque a imagem é a comunicação não verbal e mais poderosa do que as palavras é uma imagem que você transmite. Então, eu acho que o primeiro ponto Como é para que uma moda sustentável é isso. Hein, amiga? Desculpa, como é que é aquela coisa que você fala dos segundos lá, que leva quantos segundos para. Menos de 8 segundos uma pessoa leva para fazer uma primeira impressão sobre a gente. E eu costumo dizer que você não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então, é importante isso, né? A Sônia, que sempre nos acompanha aqui, querida, está dizendo que é verdade, e é verdade mesmo, né? Uma Sim. imagem vale mais do que 1.000 palavras. Então, quando a gente se conhece, sabe aquilo que a gente quer transmitir e o que a gente transmite com a nossa imagem, a gente consome menos, né? E com mais propriedade. Legal. Gente, deixa eu só dar um oi então para quem chegou aqui, o Sidney, a Wanda, a dona Wanda, um beijo, a Luciane Tripp, a nossa amiga querida, com quem eu conversei essa semana, falando que esse é um tema super legal e importante, acompanhando aqui, obrigada, a Rafaela, a Nura, a Amiga Sua Louca, que é um brechó bem bacana, a Sônia, aí o Ivo, não, o Ivo. Abraços, Maria, Nura, Ellen, Rafaela. Gente, se vocês tiverem perguntas para a doutora Maria, nossa consultora de imagem e estilo sustentável, fiquem à vontade, mandem para a gente e a gente vai conversando. Mari, e qual que é a diferença entre a moda sustentável e o consumo consciente? É bem interessante isso, né? Porque a moda sustentável é aquela que vai se preocupar com todas as etapas, desde a produção, da utilização da matéria-prima, dos corantes, da quantidade de água que é gasta numa produção de uma peça, enfim, da logística reversa que essa peça vai ter, né? Então, isso é uma moda sustentável, aquela que vai se preocupar com a produção, com a extração da matéria-prima, com a transformação dela na indústria. Uma moda sustentável se preocupa, inclusive, com a maneira que os empregados dessa indústria são tratados. Né? Porque uma moda sustentável ela é aquela que promove o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento social, que é importantíssimo. Claro. Né? A gente não se sente bem, quem se preocupa com o consumo consciente e gosta de uma moda sustentável, não é capaz de vestir uma peça pensando num trabalho escravo que gerou aquela peça. Claro. Né? Inclusive, então, tem Maria de marcas famosas e que depois você vai ver na cadeia produtiva dela tinha uma mão de obras em situação de análoga de escravidão, né? Que é uma coisa absurda e ainda acontece, né? Então, é difícil, né, Mari? Porque então, assim, a gente entende que veja se eu entendi bem, professora. A gente entende que a moda sustentável ela é mais ampla porque ela cuida do todo, de todo o processo. Isso. E o consumo consciente é aquilo que me faz prestar atenção na moda sustentável, né? Isso. Exatamente. O consumo consciente seria, então, você consumir, não deixar de consumir, porque, afinal de contas, a indústria da moda é uma daquelas que mais emprega mulheres no mundo, se não a que emprega mais mulheres no mundo. Tanto na sua cadeia de confecção, como na de venda, nos desfiles de moda, enfim, é uma cadeia que precisa ser mantida, né? Então, nós precisamos conseguir
e prosseguir consumindo. Mas esse consumo tem que ser consciente, tem que ser um consumo com propósito, com afeto, como eu costumo dizer. Quando você adquire uma peça, ela tendo um significado para você, você não vai descartá-la no mês seguinte. Ela vai permanecer no seu guarda-roupa por anos e anos e anos. Isso é um consumo consciente. Aí você vai fazer a divisão do quanto você pagou por aquela peça e quantas vezes você a utilizou. Esses dias eu postei no meu Instagram uma frase que diz assim, é da Constanza Pascolato, uma papisa da moda. Se uma peça não vale ser repetida, não vale ser comprada. Então, a gente tem que usar muitas e muitas vezes, né? Esse casaco que eu tô, gente, eu não sei, deve ter uns 20 anos, mais ou menos, é muito antigo. Essa blusa que eu tô, eu comprei no brechó. Por quê? Porque uma peça que não faz mais significado para outra pessoa pode fazer muito para mim. Com Você cer- fez a tua consultoria de imagem e você descobriu que algumas peças não tinham nada a ver com você, mas tem muito a ver para outras pessoas. com Então, cer- esse é o consumo consciente, é você mudar a sua maneira de consumir, é consumir com propósito. O que que eu vou fazer com essa peça? Quantas combinações ela vai me render no meu armário? Com quantas outras possibilidades de uso eu vou ter com ela, ao invés de comprar só com aquele modelo que está na vitrine, né? Aí eu só vou usar esse Não. casaco com aquela calça e com aquela blusa. Uhum. Bom, já que é para falar, esse casaco era da minha mãe. Quando a minha mãe não quis mais, ela me deu. Ele deve ter uns 30 anos e ele vai durar mais 50, porque eu amo essa cor que eu mais amo na vida. E é isso, né? É usar realmente, né? Nossa, quantas vezes você vai usar? Se é uma peça ainda que cara, se você vai usar uma vida inteira, ela deixou de ser cara, né? Ao passo que se você compra uma porcaria, entre aspas, a gente tem que lembrar, né, Mari? Não existe nada é de graça. Se você, eu falava com a minha mãe sobre isso outro dia. Se você não pagou o valor da peça que você está adquirindo, alguém pagou. Ou foi a natureza, ou foram os animais, ou foi a mão de obra das pessoas que trabalharam. Então, realmente, isso é muito importante. Mari, e tem muita gente dando oi aqui, a Ellen, o Ivo está falando que ele está muito feliz em te ouvir falar sobre esse tema. Asto Keller também está mandando um oi, boa noite. A Rafaela diz assim: tem aquele ditado que diz que se não usou uma peça durante um ano, pode desapegar porque não usará mais. Mas dela está dizendo, é difícil desapegar, né? E ela está rindo aqui. Enfim, se a gente pensa que a gente pode ajudar outra pessoa, né, Maria? A gente doou tantas roupas, né, amiga? Quando você me ajudou com a minha consultoria de imagem, meu Deus, a gente ajudou tantas instituições, o asilo, as instituições de bichos, né? Eu que sou mãe de bicho, que fazem os bazares, tanta gente. Então, não fica tão difícil desapegar, né? Enfim, não sei se você quer comentar, Mari. Eu acho o seguinte, que quando uma peça não faz mais sentido, é aquilo que eu falei. Você olha e aquilo não te agrada mais. Aí você desapega. Agora, se você tem uma peça, como esse casaco que era da sua mãe, e que você tem muito amor por ele, não faz sentido você desapegar dele assim. Mas se é algo que você não usa, para que você vai manter aquela peça parada dentro do seu guarda-roupa? É que assim, esse consumo consciente, ele é cultural. A partir do momento que nós formos falando cada vez mais sobre isso, que você abre um espaço como esse, para a gente discutir esse assunto, muitas pessoas vão começar a pensar. Hoje mesmo, algumas pessoas já vão abrir o seu guarda-roupa e vão ver algumas peças que não significam mais nada para elas e vão repassar. Então, essa moda sustentável e o consumo consciente, ele é uma nova maneira de a gente consumir e uma nova maneira de nós ajudarmos o nosso planeta que está pedindo socorro faz muito tempo, não Sim, é? com certeza. Então, tem muitas maneiras, porque a indústria da moda, ela tem todo esse glamour, todo esse lado bonito, né? E esse lado que a gente não vê é muito terrível. As marcas famosas, as grandes grifes, elas queimam, literalmente queimam, incineram, incendeiam 30% do que elas produzem porque elas não fazem liquidação e elas não doam e elas não fazem bazares, porque isso é o valor agregado da marca. A Burberry, em 2018, foi flagrada numa, numa ação lá do pessoal que faz a auditoria da empresa, era essa palavra que eu queria. Ah, Eles descobriram que eles tinham
queimado, peças de couro, peças maravilhosas da Burberry, que é o sonho de muitas pessoas, foram queimadas, porque elas não rodaram. Então, existe toda uma lógica aí tributária de peças que, se não forem vendidas, têm um imposto muito alto, ao passo que, se elas se perderem, não paga imposto. É uma loucura, né? Mas isso ainda existe, Caramba! mesmo. Não, eu não consigo 30%. estar queimando com tanta gente precisando, né, Mari? Que horror! Mas eles queimam. Então, o que aconteceu? Depois desse escândalo, a Burberry começou a criar outras possibilidades. Então, eles estão doando tecidos, materiais, não para serem usados como estão, mas tipo customizados. Então, na Europa, tem muitos concursos de estilistas e tudo mais. Então, quando eles ganham, né, esses estilistas ganham essas semanas de moda, enfim, esses concursos, a Burberry tem dado matéria-prima para eles criarem as suas peças, então já é uma boa solução. Mas a Cartier, a Montblanc também queimava relógios e canetas, porque saiu da linha, não é mais daquela coleção, então eu queimo. Então, assim, Sério? são Mas coisas eu absurdas. não recicla e não faz outra coisa? Sei lá. Tô viajando. Eles estão dizendo que estão reciclando. Depois que isso veio à tona, em 2018, Yves Saint Laurent, enfim, Valentino, várias marcas começaram a patrocinar marcas menores, a ajudar com o excedente das suas coleções para serem customizadas e transformadas. Mas Uhum. porque houve esse escândalo. Porque Senão, o consumidor está atento, né, Mari? nós nunca teríamos sabido disso, né? E essa indústria da moda, por mais que ela gire muito dinheiro no mundo, ela só perde para a indústria do petróleo em grau de poluição. Então, é a segunda indústria mais poluente do mundo. É, atenção para o consumismo. A Márcia está dizendo aqui, mas vocês não acham que esse consumismo desenfreado é coisa de brasileiros? Na Europa, as pessoas não ficam com o mesmo casaco anos e nós não. Aí eu volto ao casaco da minha mãe, que tem 30 anos. Mãe, te amo, obrigada, porque ele é lindo, eu adoro. Mas infelizmente tem gente que ainda. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer que usa roupa íntima descartável. Eu falei, como é que é? Usa uma vez e joga fora. Mas, gente, não existe fora. O planeta é um só. Como é que pode ter alguém com uma visão tão limitada? Não é uma questão de ter dinheiro, é uma questão de ser pobre de espírito, né? Porque como é que pode, Maria? Mas é uma coisa de Exatamente. menos, não, né, Mari? Ou é? Brasileiro tem muito disso, né? Quando eu fiz o meu mestrado, lá na parte de mestrado na Alemanha, eu fiquei chocada, porque eu tinha professores que vinham da Alemanha para dar aula aqui, e eles tinham as mesmas roupas. Você nunca os via com roupas diferentes. E a minha professora Daniela Neuffer, que é maravilhosa, ela disse: a roupa cabe na minha mala. Eu não preciso mais do que isso para viver. Então, é uma questão cultural. A Europa foi devastada pela Segunda Guerra Mundial e eles ficaram sem matéria-prima. Então, eles se acostumaram a viver com economia. Não porque não tenham dinheiro, eles têm muito mais do que a gente, mas eles vivem com economia. Se aquilo ainda está servindo, por que eu vou comprar um sapato novo se aquele ainda me serve? Por que eu vou comprar um casaco novo se aquele ainda me serve? O que prejudica muito é a ditadura da moda, dos modismos, na verdade. Aí é que eu volto com aquela história. Se você conhece o seu estilo pessoal, você vai utilizar as peças que fazem sentido para você, que te Pra... deixam mais bonita, que te valorizam e que cumprem o teu papel. A imagem que você quer passar para as pessoas. Então, não é apenas uma questão de você poder comprar, como você falou, mas Claro. aquilo você pode comprar. Você vai comprar uma peça que você vai pôr e não vai ter nada a ver com você, né? Então, existem lugares, códigos de vestimenta, situações que vão necessitar de determinados tipos de roupa, né? Claro, a gente tem, né? Exato, né, Mari? Vários momentos da vida, né? O esportivo, o casual, o chique. Gente, conheçam o Insta da Maria, porque ela tem dicas preciosas e vale muito a pena. A Luciane Tritter está pra gente uma coisa que a minha mãe, que está aqui ouvindo, ela pode dizer se é verdade, me ensinou desde que eu era pequenininha. A Luciane me fala assim: aqui em casa, para entrar algo novo, tem que sair algo antigo.
Isto vale para roupas e objetos. Não é fácil, mas vale este exercício em prol de um consumo mais consciente e sustentável. Perfeito, porque se você não pode tirar nada, é porque não precisa entrar mais nada. Claro, a gente pode se dar alguns gostos e luxos, quem pode, em algum momento, mas ter isso como um objetivo de vida, eu acredito que eu devo isso à minha mãe, e eu acho que é algo muito interessante, né, Mari? Para entrar uma peça e outra. Tem muita gente dando oi, mandando beijo. Miro, Ellen, a Lucimar, nossa querida amiga, irmã, a Ana Cris está falando que uma determinada marca aí queima mais de 60 toneladas de tecidos só para preservar as estampas. E aí depois a Ana falou que são 62 toneladas de tecidos por mês só para não compartilhar as estampas exclusivas. Eles não doam para bancos de tecidos, então são toneladas por mês. Gente, que absurdo! Eu não vou mais comprar dessa marca. Simples. É claro. Olha só, a Lucimar falou assim: tem como ser elegante e ser minimalista? Sempre tem. É possível, muito possível. Eu até estava conversando esses dias com uma amiga minha que você precisa ter uma parte de baixo e 5 partes de cima. E aí pense quantas composições visuais você vai fazer se você tiver 4 calças apenas, não é? História, né, Mari? Lembra da matemática básica do colégio? Exatamente. E você lembra quantas composições visuais nós fizemos com as tuas roupas? Não. A gente não aguentava mais de tanto experimentar as mesmas peças, lembra? Então não, é super possível, Lu, você ser minimalista, ter poucas peças e ser super elegante. Porque você pode fazer várias combinações. Se você tiver 2 blazers, por exemplo, com quantas possibilidades você pode fazer de roupas de baixo? E aí eu volto naquela história. Uma maneira de você consumir consciente e consumir de uma maneira sustentável também é comprando peças de qualidade. Porque aquela peça que você usou menos de 5 vezes e descartou, ela vai poluir muito, né? Porque ela vai ser responsável também por emissões de gases de efeito estufa, ela vai ser responsável por emissões do transporte e por uma série de outras coisas, né? Então, às vezes, produzir. E aí as pessoas dizem assim, por que você não doa? Mas o doar também, em algum momento, vai ser descartado. Né? A gente sabe, uma vez estava tendo uma enchente e um monte de gente doou roupas lá para o Rio Grande do Sul. Um tempo depois, eles encontraram armazéns gigantescos, lotados de roupa, e tiveram que incinerar tudo, porque acabaram não sendo doados, e já tinha rato e outros vetores no meio daquilo tudo, e foi um escândalo, porque não fizeram nada com aquilo. Então, tu serás eternamente responsável pelo lixo que produz, ou pelo resíduo que você produz. Você não sabe onde isso vai parar. Amo. Eu adoro. Bom, que eu amo a Mariana, todo mundo já sabe, né? Mas foi que essa frase dela, ela deixou o Saint-Exupéry mais feliz ainda, porque é isso. Não existe fora, não existe jogar fora. Então a gente é sim responsável, não só por quem a gente cativa, mas pelo lixo que a gente produz, né? Pelos resíduos que a gente não recicla, com certeza. Mari, tem muita gente interagindo conosco. A Juliana, a Miro falou verdade, tem que comprar roupa que a gente vai usar por anos. A Josi também mandando beijo. A Ana Cris fala: estou muito impressionada com a quantidade de plástico bolha que estão sendo usados na quarentena para entregar todos os produtos. É um desperdício muito grande e muitas vezes desnecessário. Também é um estilo de vida que a pandemia trouxe uma produção de resíduos também absurda em muitos aspectos. A Angie está falando: boa noite, professoras. Sou aluna de Direito e aluna das duas. Ai, que linda! E eu amo os meus alunos. Então, um beijo enorme para todos. Quero saber quantas peças de roupas seria o ideal para ter no guarda-roupas. E assim, qual que seria o número ideal? Você falou aí uma calça, uma parte de baixo e 5 de cima, né, Mari? E aí, é difícil, né, falar isso, um número ideal, mas qual seria o número ideal? Difícil falar, não existe número.
Não existe número ideal, porque vai depender da necessidade de cada um, né? É, Tem pessoas que, por exemplo, usam uniforme de trabalho. sim. E aí ela precisa de pouquíssimas peças. Tem pessoas Uhum, que moram na praia, vão precisar de menos peças. Então, não existe um número ideal de peças. sim. No fim, usar uniforme é tão bom, tão prático, né? As pessoas às vezes não gostam, mas dá uma economia de dinheiro e de recursos naturais, né, Mari? Sem dúvida. A Rosane falou: eu fui aluna da Maria há muitos anos, maravilhosa, bacana as dicas. A Miro também está agradecendo, a Lucimar também, a Anne está mandando um beijo, Anne, beijo. A Rosane falou que ela também vai rever os conceitos dela em relação à moda e estilo sustentável, isso é muito bacana. A Josi está mandando beijo, a Miro, a Angie está agradecendo a resposta. Mari, nós estamos vivendo a maior crise hídrica aí dos últimos. Tem gente que está falando que é dos últimos 80 anos. Eu agora há pouco fiz uma live com a Janaína Chiaradia falando exatamente sobre a crise hídrica. E, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos economizar água, porque nossos reservatórios estão com menos de 30% da sua capacidade. E a gente vai ficar sem água no meio da pandemia. Isso é realmente um colapso. Agora, Mari, a moda consome muita água, né? A indústria da moda consome muita água, né? Olha, eu anotei aqui, porque eu tenho uma cabeça péssima para números, então eu anotei. Uma Vamos. calça jeans, ela gasta 5.196 litros de água. Para ser Só produzido. no momento do cultivo, né? Então são 4.247 litros quando você vai cultivar o algodão. Né? Então, parte dessa água aí é da chuva, então a gente não se desespera tanto. Aham. Mas na tecelagem são 127 litros, na confecção mais 362 litros, e aí fora quando você vai lavar essa peça, a manutenção, que daí é ínfimo, né? Porque Ah, se dissolve com outras peças. Mas pense, 5.196 litros para uma calça jeans. E uma camiseta, 2.700 litros de água para fazer uma t-shirt. Então, ó, são muitas e muitas coisas que estão acontecendo e que a gente não sabia e que agora a gente sabe. Então, enquanto você é ignorante, quer dizer que você ignora olha. aquele dado, Aham. você é inocente, né? Mas depois que você sabe, você é responsável. E a partir desse momento que eu comecei a me dedicar para esse estudo, e já faz alguns anos, eu comecei a ficar desesperada, né? E as pessoas dizem assim: nossa, você tem um monte de roupa. Gente, titia já está aqui nesta terra desde que os dinossauros a dominavam. Então, eu tenho muita roupa, óbvio, eu fui comprando, mas eu uso muita roupa que eu já tive. E eu, cada ano que passa, eu tenho comprado menos. Eu tenho consumido menos e eu tenho conseguido usar as minhas coisas, porque o conhecimento do seu estilo, do teu propósito, te liberta disso. E você saber disso também é muito importante. Eu não sou psicóloga, mas muitas pessoas utilizam esse consumo como meio de satisfação. Então, Uhum. ela pensa que, às vezes, ela está triste, ela vai e compra um sapato, aí fiquei feliz. Mas Por- aquele comprar o sapato é momentâneo, Uhum. não é? Claro, claro. Comprar aquela bolsa é momentânea. Então, passou aquele momento, você ficou com a conta do cartão de crédito e aí vai ficar triste a hora que chegar a fatura. Claro. Então, é melhor a gente fazer esse. As pessoas pensam assim: ah, é consultoria de imagem, é algo para gente milionária. Não é. É Não, justamente para quem não cobra quer. caro, né, Maria? Eu super Não. recomendo. Foi a melhor coisa que eu fiz, de verdade. Não porque você é minha amiga, mas sim pela sua capacidade técnica e porque eu sei tudo que você sabe, todo o conhecimento que você tem. É o dinheiro mais bem empregado do mundo, porque você se olha no espelho e você gosta do que você vê. Você não fica brigando com o guarda-roupa na hora de sair, porque você só tem no seu guarda-roupa o que lhe cai bem, né, Mari? Então não é coisa de. É exatamente isso. Se fosse, eu não tinha feito. De jeito nenhum. Você vai comprar as maquiagens que te favorecem. Então, por isso que eu digo que a consultoria de imagem, ela liberta as pessoas. Porque a partir do o conhecimento liberta, né? Então, você conhece e se sente livre para usar as suas coisas e parar. Porque eu, hoje em dia, me sinto muito culpada.
quando eu adquiro alguma coisa que não faz tanto sentido para mim. Aliás, eu já nem faço isso há muito tempo. É, eu ia dizer Mas também. as pessoas, você vai aprender a ter muito mais prazer em fazer aquelas combinações e conseguir um jeito novo de usar aquela mesma peça do que você comprar algo novo. Eu costumo dizer que de tempos em tempos eu faço compras no meu próprio guarda-roupa, porque você acaba esquecendo alguma coisa que você tinha, e aí quando você vai arrumar, você olha e diz: opa, eu tinha essa peça, que legal. Então, nós precisamos ter esse conhecimento dessas coisas, porque para nós podermos ter uma moda sustentável, porque a partir do momento que nós, consumidores, começarmos a exigir esse tipo de procedimento, esse tipo de moda, as marcas vão começar a fazer. Existem aquelas ODS, né? Uma delas é a utilização de matérias-primas de maneira adequada, consciente. Eu acho que é a ODS 12, se Os não me engano. do desenvolvimento sustentável, que a gente comentou com a Luciane Tripper na nossa última live. Isso aí. Isso, então. Eu acho que é o 12, Aldo. A Lu já Salvo engano, aí. É. confirma, Lu, por favor, se é o 12. Uhum. A da moda está aí dentro. É você utilizar as matérias-primas com responsabilidade. Né? Você pensar lá atrás, no momento do plantio dos tecidos, a indústria do petróleo, que é a mais poluente, a gente utiliza 70 milhões de barris de petróleo por ano para fazer poliéster, viscose, todas aquelas coisas que são, os tecidos que são artificiais, todos esses são feitos do petróleo. Me desculpem os veganos e veganas que estão nos ouvindo e assistindo agora, mas eu sou super contra utilizar aquele material ecológico que imita o couro. Que dizem que é ecológico, de ecológico ele não tem nada. Eles chamam de couro ecológico, é um crime. Primeiro que vocês fiquem sabendo que só pode utilizar a palavra couro aquilo que é de origem animal. Então, se vocês olharem lá algo que diz couro ecológico, aquilo já está contrário à legislação, né? Primeiro de tudo. E ele é muito mais poluente e prejudicial do que o próprio couro. Então, por mais que nós sejamos, eu sou vegetariana, eu não consumo carne, mas outras pessoas consomem, e o couro daquele animal está sendo utilizado para a indústria da moda. Uma jaqueta de couro, ela dura uma vida inteira da pessoa, né? E ela vai ser biodegradável ao final. Ao passo que se eu compro aquelas jaquetas de couro ecológico, que de couro não tem nada, 2 anos ela vai estar se despedaçando. Você vai pagar um mico quando você sair, como eu já paguei, porque eu já tive essa aqui. Você vai estar na rua e a coisa está espalhando, né? Daí você fica desesperada. Eu fui dar aula, daí uma aluna falou assim: nossa, professora, a tua jaqueta parece que está descascando. Eu estava descascando no meio da minha aula. Veja que beleza. Então, não, é verdade, isso dura 2 anos, 3 anos no máximo. E aí você vai doar? Para quem você vai doar? Nenhum morador de rua merece ficar esfarrapado. Você vai ter que jogar e aquilo não vai ser reciclado. Então, é um pecado fashion, eu costumo dizer, você comprar esse tipo de material. Bolsas, por exemplo, é melhor você ter uma bolsa de tecido E do isso que você ter uma bolsa. e quem quer ser vegano, ao invés de usar o couro dito ecológico, então usa um tecido natural, né, Mari? Isso, uma sarja, uma bolsa, tem tantas lindas que são assim de um brim, né, mais grosso. Então, os cintos podem ser de algodão, mas evitar esses materiais porque eles são altamente poluentes e não degradam, né? E você vai vendo que cada tempo que passa a gente vai conhecendo mais coisas. Eu vou estudando e vou aprendendo, né? Os corantes são altamente poluentes, né? Essas tipo couro, elas são feitas do petróleo e elas também nos intoxicam em contato direto com a pele. Às vezes você compra uma camisa ou uma blusa dessas e coloca diretamente no teu corpo, você está sendo intoxicado por aquele plástico que você está Tá. usando, né? Então, é uma coisa que você precisa ter conhecimento do que você está consumindo, né? Claro, com certeza. O Victor Lima tá dando oi, a Rosane tá dizendo que ela tem jaquetas de couro há décadas. A Miro fala, vixe, eu só tenho couro eco, não dura nada mesmo.
a amiga sua louca também aqui reagindo. A Luciane Tripia falou, sim, corretíssima, é o ODS 12, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 12, que trata do consumo consciente. Eu dei risada aqui antes. A Roberta, tua filha amada, oi, Rô, um beijo, tá dizendo que você reutiliza sempre as tuas roupas. E a Josi está dizendo que quando a gente compra, consome para tirar uma falsa ideia, né, alguma tristeza, na verdade você gera mais uma desilusão com a conta do cartão de crédito. E que ela não tem o hábito de visitar o armário dela e acaba usando sempre as mesmas roupas. E isso acontece mesmo, né, Maria? Porque aí às vezes tem um monte de roupas e na hora de sair acaba usando sempre as mesmas, né? A Mi, que está comentando aí bastante, essa linda, é a minha cliente de consultoria de imagem. Nós estamos aí no meio do nosso processo de consultoria e ela já me alertou que ela tem muita coisa. Nós não chegamos lá ainda, né, Mi? Mas nós vamos chegar para ver aí como é que vão estar as coisas. Mas a gente tem muito jeito de fazer essa reutilização, então, das peças. Eu mesma acabei de dizer que comprei essa blusa no brechó, eu paguei R$ 29. Numa blusa que está nova, que chegou cheirosa, sem nenhuma bolinha, porque talvez para a dona dela não fizesse nenhum sentido essa blusa, mas para mim faz muito sentido. É da minha cor, da minha cartela, é o off-white. Cor, Mari, fala da cor um pouco. Ah, cor. Então, a gente faz o estudo da coloração pessoal, né? E descobre que algumas cores nos favorecem mais do que outras. E que existe um livro bem legal que fala sobre o significado das cores, né? E isso é verdadeiro. Então, cada cor tem uma simbologia que pode aproximar ou distanciar pessoas. Às vezes, por um desejo de imagem, um desejo profissional, a gente não deve usar o preto, porque o preto ele intimida e afasta um pouco as pessoas. Ao passo que se você colocar um blazer azul marinho, você vai conseguir trazer as pessoas para perto de você. Você colocar uma roupa branca, se você é advogada, e vai fazer um acordo ou uma audiência de conciliação, isso vai ser muito positivo, porque você está mais aberta e receptiva. Se você está meio tristonha, num dia assim, meio nublado, sem energia, bota uma roupa laranja para você ver se não levanta o astral, né? Então, cada roupa tem um significado e uma simbologia que é muito importante. Que a gente, quando faz o processo de consultoria de imagem, a gente também faz esse teste e descobre qual é a cartela da pessoa e de posse desse conhecimento, algumas pessoas dizem assim, meu Deus, na minha cartela não tem preto, eu não vou mais nunca poder usar preto na minha vida. Na minha cartela não tem preto. Mas eu posso usar? Claro que posso. A peça que eu mais amo do meu guarda-roupa é uma jaqueta de couro preta, que tem 223 anos. E eu não quero me desfazer dela por nada desse mundo, né? Então, o que eu vou fazer? Usar alguns truques que a gente aprende na consultoria de imagem também, né? As cores que vão te favorecer e você vai misturar aí. Então, você aprende muitas coisas que multiplicam o armário, né? Acho que foi a Josi que disse que não tem o costume de visitar o armário. Então, visita hoje, meu amor. Vai lá, dá uma olhadinha nas suas coisas, vê o que está lá que você não usa mais, né? E quando a gente fez a minha consultoria, eu, além de tudo, presenteei várias amigas com roupas que eu não usaria mais, mas que elas, você, a Lucimar, outras, a Jana, um monte de gente, a minha mãe, porque eu tenho carinho pelas minhas coisas. Quem me conhece sabe, né? Como eu não sou consumista, por óbvio, não poderia ser. Então a gente dá a coisa também com amor e com carinho, e quando a pessoa usa, ela lembra de você. Então, olha que gostoso, né? Antigamente se fazia muito isso e a gente se perdeu isso com a Revolução Industrial em diante e a mecanização dos processos produtivos e a produção em série e em escala, né, Maria? Começou a ser uma forma que isso se perdeu. Gente, antigamente os inventários, quando a pessoa morria, ela deixava de herança para sua família as suas roupas.
porque era difícil produzir, né? Então a gente esquece de estudar a história e a gente nega a ciência, e isso é um grande problema, né, Mari? Para tudo, inclusive para moda e para se ter um estilo sustentável de vida. O Anderson Rosa deu boa noite e falou que ele chegou, faz tempo que ele falou isso, ele chegou, fazia uns 5 minutos que a gente estava falando, ele disse que ele tinha chegado naquela hora, mas que ele já estava adorando a nossa conversa. Porque isso não é uma questão de feminino ou masculino, é uma questão de ter estilo, né? E de ter preocupação com a natureza. Isso não tem gênero, pelo amor de Deus, isso não pode, né? Não é isso que a gente vai falar. E Mari, a Lucimar perguntou qual seria o melhor tecido ou os tecidos, ambientalmente falando, né? E aí eu acho que eu sei o que você vai responder, e eu quero inserir mais uma variável aí, que é o uso de agrotóxicos, né, Mari? Então, por exemplo, para a produção do algodão, se você compra um algodão orgânico, é uma coisa. Se você vai comprar um dito convencional, é outra coisa. Pensa Exatamente. no todo, né, Mari? Olha, é uma coisa tão absurda que eu até anotei aqui, e eu já vou responder para a Lu. O algodão, para ser produzido, ele gasta 24% dos inseticidas e 11% dos pesticidas gastos em toda a produção orgânica de todas as culturas. Então, veja quanto que o algodão gasta. Os melhores tecidos, os que são mais sustentáveis, por óbvio, são seda, linho, algodão, lã, que são produtos naturais, né? Então, esses são os melhores, óbvio. Mas tem que tomar esse cuidado para ver se eles são orgânicos, né? Porque o algodão, eu acabei de falar a quantidade de De- pesticidas e inseticidas que ele acaba utilizando e, consequentemente, a poluição das águas, do solo, né? Por conta disso. Do Então, trabalho do campo, né, Maria? Porque do mais de trabalho. 70 mil trabalhadores do campo se contaminam anualmente pelo uso dos venenos sem o equipamento de proteção individual correto, enfim, porque são tóxicos, né? Agrotóxicos. É muito perigoso isso. Então, esses tecidos que eu acabei de falar realmente são os melhores para você utilizar e utilizar até acabar, né? A gente utilizar e lembrar que a roupa tem história, que a Hum, peça tem história e que a hum. gente vai, que ela conta a história junto com a gente. E é tão bom. Eu sou assim. Eu sou muito ligada nessas coisas. Eu sou muito ligada na memória olfativa, que eu tenho uma memória assim. Eu sinto, eu lembro das coisas pelo cheiro. E da memória que eu sinto quando eu visto uma roupa do momento feliz que eu vivi. Então, Aham. isso para mim é delicioso. Eu gosto, eu vivo de novo aquela sensação boa que eu vivi quando eu vesti. Então, o que a gente precisa mudar e fazer um gatilho na nossa cabeça é exatamente isso, trazer a moda como, como nossa aliada, e não como nossa inimiga, não como uma ditadora. Quando você tem uma amiga, a amiga te traz alegria, te ampara, te ajuda, e o ditador te manda. Então, saiu da moda que esse ano todo mundo vai usar calça skinny. Gente, mas a brasileira que tem bastante quadril fica esquisita de calça skinny. Aquela mulher que tem uma perna muito grossa, um bundão, bota uma calça skinny e fica desproporcional. A não ser que ela goste, né? Porque não existe mais isso também no certo e no errado da moda. Mas a gente tem que ver o que fica bem pra gente, né? Eu, quando estou acima do peso, como é o caso agora, eu só gosto de usar calça flare porque disfarça, né? Você fica um pouco mais harmônica visualmente falando. Não Claro. que você emagreça, mas ajuda. Então, são alguns pequenos truques. Não existe mais o certo e o errado, né? Existem aquelas mulheres que têm muito seio e adoram ter muito seio e abusam dos decotes porque valorizam aquilo, e eu acho muito certo. Então, cada um sabe o seu desejo de imagem e o que lhe convém. Então, isso é legal, é você trazer a moda a seu favor. E para isso você não precisa ficar comprando. Você compra uma peça que você ama, que você paga um pouco mais. É melhor você comprar uma camisa de seda bonita, que você vai pagar R$ 500, do que você ficar comprando camisetinhas de malha que você vai lavar 5, 6 vezes, ela vai estar desbotada e você vai usar para ficar em casa, né? Você pagou R$ 60 a camiseta, ela vai ficar lá. E a camisa de seda você vai usar a vida inteira. Eu tenho algumas de seda que, gente, eu não sei quantos mil anos tem. Então também não adianta você ter um monte, porque você vai querer ter uma outra modelagem, porque se a gente
querendo ou não, a moda influencia. Esses dias eu dei uma entrevista para a Band Mulher e ela me perguntou qual era a diferença de tendência, de moda. Então, a tendência é aquele estudo que os especialistas, né, fazem do comportamento da sociedade. Por exemplo, agora nessa pandemia, qual é a tendência? As pessoas quiseram muito roupas confortáveis e Posso roupas para ficar em casa. tendência? Pijama. Tá todo mundo em casa de pijama. E daí o que que acontece, né? As pessoas quiseram aqueles moletons de volta. Lembram que na década de 90, 80 era muito moda isso, acho que 80. E aí todo mundo resgatou o que tinha da mãe, da tia, da avó, e as marcas espertas rapidamente produziram 500 mil tipos de moletom. Então, o que que aconteceu? Houve uma tendência para o conforto que os especialistas começaram já, não é de agora. Em Nova York já estava acontecendo isso ano passado, das pessoas usarem moletom e botarem um casacão por cima, né? Então, já estava se observando esse comportamento do consumidor de querer mais conforto. Então, as marcas já estavam ligadas para isso. Como as pessoas começaram a procurar, virou moda. Então, a tendência é uma coisa e a moda é quando a tendência cai no gosto do consumidor, né? Ah, Então, agora, essa tendência toda dessas pessoas quererem essa moda confortável, né? Fez com que as marcas voltassem a sua visão para isso, né? Então, eu acho que vai demorar um pouquinho para nós termos desejo de ficarmos apertadas de novo. é. Aquela, não é? As mulheres não querem mais saber de salto alto. Pare para pensar quantas pessoas estão usando salto alto, né? Que você conhece. No momento, né? A indústria da moda foi a que mais foi do sapato, dos calçados, foi a mais impactada com a pandemia, porque ninguém mais. A gente fica de pantufa em casa, não é? A gente está arrumadinha em cima, mas o pezinho garante que você está de pantufa embaixo. Tô de Crocs. Então, a gente. Cor tá combinando, mas não foi Ai, proposital. Maria, que Márcia falou uma coisa interessante, porque a gente falou dos homens, né? E a Márcia disse assim: com os homens é mais fácil. Ela pensa ser mais fácil, porque com o mesmo terno ele vai ao casamento, ao batizado, à audiência. E aí, é isso mesmo, Maria? É isso, exatamente isso. Homem é muito prático, eles têm um senso de praticidade muito maior do que nós, mulheres. Aí reside uma diferença entre homens e mulheres. Homem é muito mais pragmático do que a gente, né? Não que não tenha mulher prática. A minha filha é extremamente prática. Ela é muito básica para se vestir e gosta de ser assim. Então, ela não tem muita dificuldade. Ela tem uma Que bom. cabeça muito prática. Mas a maioria de nós é meio confusa, né? A gente fica pensando muito nisso, naquele homem, não. Um dia eu falei, eu estava olhando um sapato preto na vitrine, e daí meu marido olhou e disse assim: Mas você não precisa, porque eu falei, eu preciso comprar um sapato preto. Ele disse, mas você não precisa, você tem um monte de sapato preto. Daí ele disse, eu tenho um só, eu tenho dois. Como é que ele falou? Eu tenho dois e acho que tenho muito. Para que mais um? Né? Então, eles são assim. É, O meu filho também. Ele só vai comprar uma calça jeans nova quando a dele está rasgando, praticamente, porque eu obrigo. Né? sim. Então, homem tem isso, é muito mais fácil. E ele casa com o mesmo terno, ele vai na audiência trabalhar, ele vai numa reunião de negócio, tudo isso. E a gente pode fazer isso também. A gente pode utilizar as mesmas peças de maneira diferente, né? Por exemplo, se você vai ter um casamento, você pode fazer uma saia, ao invés de você fazer o vestido inteiro, você faz uma saia e uma blusa, né? De um tecido melhor, de um tecido mais nobre, para um casamento. Aí, quando você tem um lançamento de um livro, por exemplo, eu tenho uma saia preta, que ela é parece até um tafetá, mas não é um tafetá, é um outro tecido que eu não lembro o nome agora. E faz muitos anos que eu tenho. E eu usei ela já com várias partes de cima. Com uma parte de cima, um top inteiro de paetê, um top preto com o mesmo tecido. Já usei com camisa branca no lançamento de um livro, porque ela é uma saia longa, Sim. mas fica super bonito. Pus um cinto de couro e uma camisa branca e usei. Então, a gente tem que usar, exercitar a criatividade e não ter medo.
né? De utilizar aquelas mesmas roupas em diversas ocasiões. A camisa branca, você pode usar para fazer uma audiência, você pode usar para ir no cinema, você pode usar para ir num batizado, num aniversário e de saída de praia, se você estiver na praia e tiver esquecido, né? É Aí você verdade, bota a camisa e usa de saída de praia. com certeza. Não, e pensar na natureza, gente, os recursos naturais são finitos. Ponto. Se a gente não recicla e a gente continua extraindo matéria-prima indefinidamente, aliás, muito rapidamente, a escassez, né? Olha a água aí. A gente não produziu água, né? Tem um projeto chamado Água Não. e tem vários projetos de produção de água, né? Plantar árvore, recuperar nascente, mata ciliar, tudo mais. Se a gente não produz água e só consome, uma hora acaba, né? Ah, tem muita gente concordando muito com você, muitos comentários, boas dicas, agradecendo as dicas, falando. A Roberta falou que salto alto fica desconfortável e não é legal, né? E a Josi falou que foi para uma reunião de trabalho com uma bota que chegou a fazer um calo gigante, daí só sofre, né? E a Lucimar diz que até a rainha da Inglaterra e a princesa repetem roupas em eventos solenes. Então, isso deixou de ser algo, entre aspas, brega e mudou completamente. Muito pelo contrário. Se você tem consciência socioambiental, você não vai ser consumista, você vai repetir roupa assim com muito orgulho, né, Maria? Porque isso não é feio. A Roberta mesmo estava falando que já usou em várias festas uma saia com outras blusas, enfim. Mari, e o que falar então da logística reversa dentro da questão da moda? Explica um pouquinho o que é a logística reversa para quem não sabe, por favor, amiga. A logística reversa é o caminho que qualquer bem que você compre, né, vai fazer, desde o momento em que ele se extrai a matéria-prima até o momento que o consumidor utiliza. E aí a reversa é quando ele não vai mais ser utilizado, para onde ele vai? De quem é a responsabilidade? Então, vários setores da indústria já se organizaram para criar os seus protocolos de logística reversa. Pneus, baterias, embalagens de agrotóxicos, é a mais bem organizada que tem. Enfim, só que o Brasil ainda está muito atrasado nesse sentido, e a indústria da moda ainda não tem uma logística reversa. Isso seria importantíssimo que a indústria da moda imediatamente fizesse esse traçado aí, esse protocolo da logística reversa. Eu, Maria, usei esse casaco 20 anos, não quero mais. Como que eu faço? Eu ligo para a loja não existe mais. Eu ligo para a indústria, quem que eu vou comunicar? Para onde isso daqui vai? Então, nós não temos isso. E isso é um agravante, né? Porque algumas pessoas jogam fora simplesmente. E não existe fora, como você falou. E eu canso de andar pela rua e eu vejo cobertores, porque as pessoas em situação de rua, eu não estou aqui fazendo uma crítica a elas, porque elas não têm nem onde guardar. Elas ganham de pessoas que se comovem, né, com a sua situação, enfim. E aí no dia seguinte elas saem andando e elas abandonam. As- Eu sim. já vi várias situações como essa. Então, também, às vezes, a nossa consciência diz assim: eu doei, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu tenho sim, eu sou responsável pelo que eu comprei, como eu vou utilizar e como eu vou descartar isso. Né? Hum. De que forma, para onde isso vai, como isso vai acabar. Ai, nem Então, vale tristeza essas pessoas com esse frio, né, Mari? Daí, imagina, muito. você tá na rua, um frio desesperador, molhou o cobertor. Você vai carregar aquilo para onde? Então a gente precisa Não ter mais tem. paixão com as pessoas realmente, né, Mari? E pensar nisso também, né? É por isso que não é inadmissível ter pessoas em situação de rua. Ninguém mora na rua. Eu fico doente quando falam, é um morador de rua. Ninguém mora na rua. Não. Ela tá abandonada, largada à própria sorte na rua. E se ela for mulher, muito pior. Tanto, infinitamente pior. Pense em meninas, mulheres que estão assistindo esse vídeo agora. Você, durante o seu ciclo menstrual, você não ter um banheiro, não ter um chuveiro. É muito cruel. Então a gente precisa evoluir enquanto sociedade também para isso. Porque eu, nesses dias frios, você sabe, né, Maria? Vou dormir, peço a Deus que tenha piedade dessas almas, porque quem está na rua numa situação dessa é muito triste. Mari, a gente vai ter que terminar. A Luciane Tripp está dizendo que o chique é usar e reusar as roupas. E Mari, Certamente.
Você deu tantas dicas maravilhosas, mas enfim, você quer deixar algum recado final, alguma sugestão de comportamento? 2 minutos, por favor, minha amiga. Assim, primeiro de tudo, não comprar. Não vamos comprar. Vamos pensar 1000 vezes antes de adquirir uma peça. E quando a gente for comprar, uma dica preciosa é pensar no que você vai combinar, com quantas roupas você vai usar, quantas vezes você vai usar. Aquilo que você não usa mais, que nem a Rafa falou, há mais de um ano, você não vai usar mais mesmo. Você já enjoou daquilo, não tem mais significado na sua vida. Doe, venda, troque com as amigas. Minhas amigas. Troque com as suas amigas, doe para quem precisa, venda se você está precisando de dinheiro, né? E compre de brechós, vamos mudar o nosso conhecimento, o nosso consumo. Hoje tem tantos, Curitiba está cheia disso, né? De brechós. Vamos adquirir peças tão boas, que é a coisa mais gostosa, você garimpar uma peça que ninguém vai ter igual, só você. Né? Então é muito legal fazer essa procura e esse resgate de um novo modo de consumir. Nós precisamos, o planeta precisa. Ontem chegou o dia do esgotamento dos recursos naturais na Terra, dia 22 de agosto. E esse ano foi um mês depois do ano passado. Uhum. Por conta da pandemia, né? Que ficou tudo parado, então nós conseguimos segurar um pouquinho esse tempo. Mas, amiga, foi um prazer estar aqui com você e que a gente possa fazer mais isso. A gente vai ter que repetir 1000 vezes, porque a gente se ama, né? E eu aprendo tanto com você em tudo. Você é uma pessoa maravilhosa. E eu pensei uma coisa, gente, vamos comprar das artesãs, as mulheres que estão criando moda, que a gente acabou não comentando e que é fundamental. Com a pandemia, com a crise, as mulheres estão trabalhando em casa, estão produzindo e estão fazendo arte, porque o artesão é um artista. E a gente precisa também valorizá-lo. Gente, eu não vou conseguir falar todos os comentários aqui, mas tem muita gente agradecendo. Todo mundo adorou a live. Muito obrigada, Maria. As pessoas estão falando que a live foi maravilhosa. O Anderson está dizendo, uso brechó e acho roupas quase novas, com certeza. Tá muita gente agradecendo, Mari. Muito obrigada, amiga, por você existir e fazer a minha vida mais feliz. Não é só por essa live. Você sabe disso, né? Gente, obrigada. Ó, a minha irmã tá dizendo o que aí? Adorei, sou muito preocupada com a roupa que vou usar. É isso aí. Muito obrigada, gratidão infinita por tudo que você é e por tudo que você representa na minha vida, por você ser uma professora maravilhosa. E a gente brinca que a gente é super louca e a gente se diverte porque a vida já é muito pesada. Então a gente também tem que rir, se divertir e dar risada na medida do possível. E quando a gente ajuda os outros, quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance, quando o nosso consumo é consciente, a gente tem um estilo de vida que é sustentável, a gente deita e dorme tranquila, sabendo que a gente cumpriu a nossa missão, né, Maria? Obrigada. Sim. Na quarta-feira, eu vou conversar com a Patrícia Précoma, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Ambiental, e a gente vai falar sobre segurança alimentar e sobre agrotóxicos. Então, estão todos convidados, vai ser um tema super importante. Um beijo para todos, mandando um beijo para minha mãe, eu mando beijo para todos. Obrigada, um beijo. Fica com Deus, amiga. Obrigada. Gente, cuidem-se. Beijão. Tchau, tchau. Muito obrigada.